Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui ao nosso presidente, Alessandro Vieira, por essa oportunidade. Em nome dele, agradecer todo o Senado por ter sido esse espaço de diálogo muito produtivo. Estamos nesse debate desde 2015, de forma ininterrupta, e por diversas vezes fomos recebidos pelos consultores, que eu agradeço aqui, os técnicos, e também os senadores, deputados, e souberam acolher as melhores propostas. Quero crer que aqui não será diferente nesse nosso diálogo. Eu trouxe 5 pontos para tratar, mas eu não vou tratar dos 5 por conta do tempo. Eu sei que o Fábio Macedo, presidente da FENAFIM, vai tratar de um, qual eu apoio. Mas o primeiro tema que eu quero trazer é a questão da cidadania fiscal solidária. Tenho a plena convicção, e a gente participou desse debate tributário desde 2015, que não foi intuito de nenhum técnico, nenhum legislador deixar os menos assistidos de fora da reforma tributária. Até por movimentos concretos, como o cashback do imposto, que trouxeram uma devolução personalizada às famílias de baixa renda. O intuito da reforma não foi prejudicar, porém passou desapercebido de todos nós, e eu como auditor fiscal também, que um percentual do imposto hoje, o ICMS, em mais de 20 unidades da federação, é repassado para entidades de assistência social, que cuidam de pessoas em vulnerabilidade social. Crianças, idosos, pessoas com problemas de saúde severos e que o Estado não alcança. Essas entidades de assistência social fazem um trabalho complementar ao Estado para cuidar dos desassistidos. Extinguindo o ICMS, programas como nós temos em São Paulo, da Nota Fiscal Paulista, que direciona recursos para entidades de assistência social, serão também extintos. Então a gente precisa de uma possibilidade de vinculação de recursos para a entidade de assistência social. E o valor é irrisório. Hoje o percentual que é direcionado é 0,1% a 0,2% do que será a arrecadação do IBS. A gente viu que haverá para os municípios direcionamento da cota parte do ICMS para educação, meio ambiente e outras, mas esquecemos, com a meia-culpa, deixamos de fora, mas venho aqui para me redimir e pedir a todos que conhecem a gente nesse debate, sabedores que são dos nossos princípios republicanos, para olhar as pessoas que mais precisam, de olhar esse ponto que está expresso no artigo da emenda 150 do senador Omar Aziz. Também aproveito aqui, quem quiser conhecer mais sobre esse tema, tem o MACPS, que está aqui, uma entidade séria que defende as instituições de assistência social, que trouxe aqui o encarte, está ali o Eduardo, mas que se quiser se convencer de verdade, visite uma entidade de assistência social, todas elas com problemas severos de orçamento e de recurso, porque os prefeitos não têm repassado sequer o aumento inflacionário para as entidades de assistência social para continuar suas atividades com qualidade, com desenvoltura. A segunda pedido nosso de atendimento é a questão da institucionalidade, de uma estrutura, que é a estrutura de arrecadação. E ela precisará de um treinamento de todo o corpo funcional do fisco, mas não só do fisco, também dos contribuintes. E claro que, na implementação da reforma tributária, muitas interpretações são possíveis. Uma legislação, ela comporta inúmeras interpretações. E uma escola nacional, ela serve de catalisador desse processo. Ela serve de uma forma de acelerar essas discussões, esses debates, para chegarmos na técnica, na melhor interpretação e fugirmos de decisões judiciais que muitas vezes são casuísticas, caso a caso. Então, há necessidade de uma Escola Nacional de Administração Tributária, que é uma emenda do senador Weverton, a emenda 74, e ela já está no bojo da emenda constitucional que o comitê gestor ele tem a competência de capacitação do corpo funcional. Que essa capacitação venha também, uma lei complementar, que é o Instituto ali, traga isso de forma institucional e com legalidade.
A terceira, e aí eu vou gastar os 5 minutos finais nela, porque foi a que deu mais polêmica na primeira mesa aqui, e eu fico muito preocupado, né, também, porque toda a reforma tributária ela foi tida como uma busca pela convergência dos entes federados, para tentar trazer nas questões tributárias a melhor técnica, deixar a política de lado, né? E a gente supera isso no texto por um bom trabalho feito pelos técnicos, pelos senadores, pelos deputados, tirando benefícios fiscais, tirando a possibilidade de regimes especiais, tirando tantas brechas para que haja quebra de isonomia concorrencial, haja pessoalidade nos tratamentos. E a gente viu aqui na primeira mesa duas instituições importantíssimas, sérias, a Frente Nacional dos Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios se digladiando por espaços de poder. Nada diferente disso, espaços de poder. Eu pergunto aqui a todos os presentes nessa comissão, né, quem é técnico de carreira aqui nessa comissão que está presente agora, que se manifeste, levante a mão, por favor, para a gente ver quem toca esse assunto no dia a dia. Eu acredito que a maioria é técnico, seja da casa, né, de pessoas concursadas. E quem aqui, tirando o nosso presidente aqui, que claro está na sua função política, mas é político eleito. Não temos nenhum outro aqui. E é isso que acontece, a política passa. E os técnicos ficam. São os técnicos que carregam a institucionalidade de mandato em mandato. Eles que guardam a gestão do conhecimento. Então eu vi um debate aqui de busca se é por mandato, se é por município, se é no CNPJ, se é no CPF do escolhido, a representação. O que eu clamo, né, para encerrar talvez essa discussão, e nem foi o que eu preparei para falar aqui, mas é que sejam técnicos de carreira, que a gente traga para o comitê gestor, para o conselho superior, também, o que já está previsto também para os estados ali no artigo 9º, que fala que a representação do titular dos estados serão exercidas pelos ocupantes do cargo de secretário de Fazenda ou a autoridade máxima da administração tributária. Lembrando, a autoridade máxima da administração tributária, tanto dos estados quanto dos municípios, é escolhida pelo governador, é escolhida pelo prefeito, não por outra pessoa. O poder político continua na sua investidura, escolhendo o subsecretário da Receita Estadual, o coordenador da administração tributária, mas eles são de carreira. Eles guardam ali a técnica, né, a boa técnica, conhecem por dentro da máquina administrativa, da estrutura, as dificuldades, as agruras de se fazer a arrecadação desse país. E as funções do comitê gestor são exatamente, guardam simetria, correspondência às administrações tributárias dos estados e municípios. Quais sejam as funções do comitê gestor? Quero lembrar, definida na Constituição Federal, trazida pela Emenda Constitucional 132. Arrecadação, repartição de receita, gestão de créditos, coordenação da fiscalização, contencioso administrativo, tecnologia, sistemas. Ora, essas funções são funções de técnicos ou de políticos? É disso que a gente está falando. Vamos trazer para essa discussão, ao invés da solução da CNM ou da Frente Nacional dos Prefeitos, uma solução definitiva que atenda os interesses da população, que atenda os interesses do cidadão, né? Servidores de carreira, ocupantes aprovados em concurso público, de ampla concorrência, qualquer um pode concorrer. E assim, quero crer, a gente vai conseguir avançar na boa técnica tributária e fazer os melhores preceitos dessa emenda constitucional, da lei complementar, ser efetivamente no dia a dia ali, da operacionalização do comitê gestor, assim como definido pelos senadores e deputados. Eu acredito que serão sensíveis a esse nosso pleito também. Muito obrigado e uma boa